E aí pessoal, bem-vindo ao canal, vai ali rapidinho, dá o seu inscreva-se e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem controverso. Nós vamos conversar sobre Felipe Neto, youtuber. Ele fala bem inglês ou não? Vamos lá! E aí pessoal, bem-vindo novamente ao canal. Se você ainda não fez isso, vai ali rapidinho, dá o seu inscreva-se. A gente vai falar agora sobre um assunto que gerou uma controvérsia na internet, nas redes sociais. No dia 15 de julho de 2020, o youtuber brasileiro Felipe Neto lançou um artigo de opinião no New York Times, um jornal conhecido no mundo inteiro. Se você, assim como eu, não conhecia o Felipe Neto antes desse artigo de opinião, saiba que ele é um youtuber super conhecido com quase 39 milhões de seguidores. O detalhe é que esse conteúdo de opinião, esse artigo, foi um vídeo gravado em inglês. E aí todo mundo pôde perceber se o Felipe Neto fala o idioma ou não. E claro, muita gente decidiu analisar ou falar sobre o seu conhecimento de inglês. Eu acabei saindo da minha situação de professor aposentado para fazer algum comentário sobre isso. Porque nos grupos, nas redes sociais, a gente encontra diversos comentários sobre o que acham dele falar inglês ou não. Por exemplo, como você pode ver na tela, tem gente super defendendo, falando tipo, não, ele fala, é ótimo isso, mas tem gente falando, não é tudo isso não, qualquer aluno de um curso avançado fala no mesmo nível que ele. Aí olha só esse comentário, um dos outros fala, ele ainda dá umas puxadas nas palavras. Então, e aí? O Felipe Neto fala inglês bom ou ruim? Existem várias maneiras de analisar isso e, claro, quando a gente fala de escola e de escola de idioma, é um dos produtos principais, especialmente uma escola de inglês. Se a gente está analisando isso em termos de comunicação, a gente pensa em conseguir entregar uma mensagem, conseguir se comunicar. Se você assistir o vídeo e realmente perceber como ele usa o idioma, como ele se comunica, ele conseguiu alcançar esse objetivo? Fica claro que sim. Ele realmente conseguiu fazer com que a sua audiência entendesse aquilo que ele queria transmitir dentro daquele contexto. Então, de novo, se a gente pensar em comunicação em um outro idioma, como transmitindo uma mensagem, para que aquele seu receptor entenda, ele realmente conseguiu alcançar o seu objetivo. Quando a gente pensa, às vezes, em falar inglês ou qualquer outro idioma, e pensa, tipo, eu tenho que perder totalmente o sotaque, talvez você já tenha tido contato com escolas e com professores, assim como eu era no início de carreira, em que a gente tenta não só perder aquele sotaque que a gente tinha, como fazer com que os alunos também percam o sotaque. Qual é o grande problema nisso? Quando você vem, por exemplo, para morar em outro país, como eu moro nos Estados Unidos, você percebe que tem gente do mundo inteiro nas mais diversas áreas e nas mais diversas profissões também, e que tem às vezes um sotaque bem carregado. Qual é o grande lance quando a gente pensa em sotaque? Conseguir se fazer entendido, conseguir transmitir a sua mensagem. Então, em um ambiente corporativo, por exemplo, você pode ter pessoas que falam diversos idiomas como uma língua mãe, o primeiro idioma, aprenderam inglês como uma língua de comunicação e tem falado inglês com um certo sotaque que vem daquele primeiro idioma ou da região onde a pessoa vem, sem problema algum, conseguem se comunicar. Agora, a situação, de novo, na minha opinião, a situação muda um pouco se eu uso o idioma como minha ferramenta de trabalho. Por exemplo, eu sou um professor. Se eu sou um professor e tenho que usar o inglês no meu dia a dia e ensino esse idioma com as suas características, com as suas nuances, eu realmente tenho que saber o idioma, falar o idioma mais e melhor do que a média. Isso faz sentido. Assim como, por exemplo, o médico tem que se especializar na sua área de trabalho, por exemplo, se eu sou neurologista, eu realmente tenho que aprender bastante dentro daquela minha área de especialidade para que eu possa atender meus clientes da melhor forma possível. Então, se eu sou um professor de inglês ou de alguma língua estrangeira, ou se eu sou um coordenador pedagógico, então suponhamos que você tenha que, na verdade, fazer também treinamento de outros que ensinam. Claro que o meu conhecimento, a minha habilidade com o idioma e o uso daquele idioma, dos sons que aquele idioma produz, tem que ser muito melhor do que alguém que precisa do idioma para o seu dia a dia, para a comunicação no trabalho e que não envolve ensino daquele idioma ou alguma atividade que envolva comunicação direta naquele idioma.
Você não pode pensar, por exemplo, em alguém que vai apresentar um programa de TV em um outro idioma e que fala muito pouco ou fala muito mal aquele idioma. Mas se a minha área de trabalho não envolve comunicação direta naquele idioma, ou de alguma forma a minha dificuldade com o idioma não vai interferir na minha habilidade de realizar determinada função, a minha preocupação não tem que ser tanta sobre o sotaque que eu tenho ao falar o meu idioma-alvo, mas a minha preocupação tem que ser em conseguir me fazer entendido para que outros consigam receber a minha mensagem e entender aquela mensagem. Então, se a gente partir desse critério, o Felipe Neto fala realmente bem inglês? Sim, ele dá show no inglês e muito provavelmente ele fala inglês hoje melhor do que eu falo português. Então, parabéns Felipe Neto pelo seu inglês e, claro, o que você acha disso? Você acha que ele fala inglês? Não fala bem? Deixe o seu comentário, compartilhe com outros e inscreva-se no canal. Até a próxima, gente!